Pronto. Boa noite a todos. Enfim, ó, gente, vocês estão visualizando aí que tem um olhinho mostrando a quantidade de pessoas que vai estar online, não? Aparece para vocês? Eu estou vendo. Online. Estou vendo. A gente já está online já. A gente está online já, né? E aí, esperar o pessoal ir entrando para a gente começar o bate-papo aí. Já. Deixa eu só, né? Entrar assim. Hilton, é interessante porque já fala a questão de apresentando, né, pessoal? Deixa o pessoal entrar mais alguém aí, né? Que aí a gente vai dar início, deixar, né? Tá rolando a vinheta, né? Valeu. Pessoal, boa noite, né? O pessoal que já está começando a entrar, né? A gente está dando início hoje às atividades da Semana do Meio Ambiente do Goto Verde, né? Esse ano, em função, né, da excepcionalidade da pandemia, a gente está fazendo apenas atividades online, né? Em forma de lives, né? Algo que está sendo tão comum nas redes sociais hoje, né? E a gente não poderia fazer diferente, né? Então, nós teremos aí 2 lives, né, em alusão às ações do Goto Verde na Semana do Meio Ambiente, né? Temos essa live de hoje, a gente vai bater um papo aqui com o professor Heriberto, né, sobre as questões ambientais de Ceará Mirim, né, com participação aí do Carlos Henrique, né, também do Goto Seco, e eu vou estar aqui mediando, né, batendo esse papo com vocês também, né. E amanhã nós teremos uma segunda live com o Tiago Costark, né, um artista ceará-mirinense, mas radicado em São Paulo há um bom tempo, né, um artista conhecido mundialmente, né, com obras bem representativas, escritor também, né, documentarista. Então nós teremos esses 2 momentos de bate-papo, né, uma possibilidade aí de uma terceira live na próxima semana, que aí a gente, né, vai anunciar nas nossas redes sociais. Então, antes de mais nada, né, eu queria pedir para, né, cada um se apresentar, né? Então, assim, como eu estou falando, vou começar a apresentação, né? Os nossos nomes estão aí, né? Sou Hilton, né? Sou membro do Movimento Alternativo Goto Seco, né? Sou geógrafo, sou doutor em meio ambiente, né? Trabalho na área de meio ambiente há pelo menos aí 15 anos, né? E a ideia é que, junto com os outros 2 convidados aqui, Carlos Henrique e Heriberto, a gente possa bater um papo, né? Então, Heriberto, né, suas palavras iniciais, né, se apresentando. Meu nome é Heriberto Moreira, eu acho que, né, a turma já me conhece, né? Eu sou sociólogo, mestre em educação ambiental e, para mim, é muito grande, né? Primeiro, a felicidade está com 2 amigos aí do Goto Seco, Goto Verde, né? O qual Goto Seco, eu já me sinto, né, um integrante do movimento aí. Né? Então, para mim vai ser uma honra muito grande. Ceará Mirim precisa discutir as questões ambientais, como a gente tem conversado anteriormente, que tem as suas potencialidades e tem as suas fragilidades. Então, a gente precisa, hoje, dar essa dimensão, né, às questões ambientais de Ceará Mirim, que é muito importante. Isso. Eu, Carlos Henrique, né? Eu acho que a galera já conhece aí de outras lives, mas sempre pode bater esse papo. Sou geógrafo de formação, especialista em educação ambiental, direito constitucional também, e tenho produtor cultural, né? Graduado em produção cultural,
que é sempre fazer essa correlação, né? O meio ambiente com cultura e essa questão da realidade seramirinense para a gente debater diante de tudo isso que vem acontecendo, do panorama local, né, regional e nacional, com essas potencialidades e fragilidades que a gente tem que apontar aqui, que são, né, dignas de um papo, né, um papo socializar algumas ideias. Pois é, então assim, deixando, né, mais claro para a galera aí que está nos acompanhando, que a ideia desse bate-papo é contribuir para o debate sobre a questão ambiental de Ceará-Mirim, né? O Guto Seco, né, ele é sediado em Ceará-Mirim, né, teve sua origem, né, em Ceará-Mirim. Nós debatemos temas, né, em várias escalas territoriais, mas hoje a nossa intenção é essa, debater a questão ambiental em Ceará-Mirim e contribuir com o debate, né? A nossa intenção aqui é que a sociedade civil, né, representada aqui por nós três e por aqueles que estão nos ouvindo e que irão mandar seus questionamentos, né, suas perguntas que a gente vai tentar responder aqui, possam contribuir com o debate ambiental, né, no município de Ceará-Mirim, né? E aí, quem sabe, num outro momento, a gente não possa fazer esse mesmo bate-papo, né, com um representante, né, do poder público municipal, né, mas, né, a nossa intenção aqui é contribuir com o debate a partir da vivência, da experiência profissional de cada um de nós três que estamos aqui, certo? Então, só repetindo, né, para o pessoal que está entrando, né, a nossa live, a gente vai tentar aí ser fiel ao tempo, né, ter aí 1 hora de live, né, até as 21 horas, e fiquem à vontade para mandar suas perguntas, seus comentários, que aí, na medida do possível, né, do nosso conhecimento, né, técnico aqui de nós três, a gente vai tentar responder, tá? Então, a gente vai discutir 2 pontos, né, sobre essa temática, né, como está aparecendo aí, né, o título da nossa live. Pode falar, cara. Só esclarecendo o pessoal que está entrando, né, que infelizmente a Ana Cristina ela não pôde participar hoje, né, conosco, como estava anunciado. Sim, e muito, muito bem lembrado, né? A proposta aqui é que o debate fosse nós três mais a professora Ana Cristina, né? Infelizmente, ela teve um problema no aparelho celular dela, né? E que inviabilizou que ela participasse, né? A gente lamenta, né? A Ana Cristina, ela tem uma contribuição importante, né? Na educação ambiental em Ceará-Mirim, né? Que ela desenvolve na escola. Assim como também ela tem um trabalho bacana de monitoramento do Rio Ceará-Mirim, né, que é uma parceria com o SOS Mata Atlântica, né, mas não faltarão oportunidades para ela estar aqui conosco debatendo, né? A gente lamenta e, de toda forma, né, agradece aí a disponibilidade que ela teve de participar conosco, certo? Então, já dando início, né, ao nosso bate-papo, né, a ideia é que a gente discuta aqui potencialidades e fragilidades ambientais do município de Ceará-Mirim, né? E aí eu já passo a bola para Heriberto Moreira, né? Que aí a gente vai começar a fazer a nossa primeira rodada aqui de conversa sobre as potencialidades ambientais que existem no município de Ceará-Mirim, né? E aí Heriberto vai começar falando, depois Carlos Henrique, né, testa seus comentários, e aí eu faço um bate-bola com vocês, né? E aí o pessoal que está nos acompanhando, né, fique à vontade para fazer seus comentários e suas perguntas que a gente vai passando aqui, certo? Então, Heriberto, fique à vontade para iniciar a sua fala. Pois bem, Hilton, como você falou, eu percebo as potencialidades de Ceará-Mirim, que são muitas, né? Mas eu vou elencar aqui algumas, né? A começar pelo rio Ceará-Mirim, pela água, né? Como potencialidade. A gente não vai falar de fragilidade ainda agora, mas a gente pode dizer que 35% do território de Ceará-Mirim é inserido na bacia do rio Ceará-Mirim. 31,88% é inserido na bacia do rio Maxaranguape. E 24,88% na do Rio Doce. Só aí são mais de 90% do nosso território inserido nesse rio, fora os outros rios. A gente sabe que o distrito de Capela, segundo nosso amigo Damião Macena, são mais de 60 nascentes. Então, o Ceará-Mirim era para se chamar Cidade das Águas. E água boa. E água boa. Água para o consumo humano de Ceará-Mirim é melhor do que a Natal 50 vezes.
Porque você começa pelo nitrato. A água de Ceramirim, e você sabe muito bem que você pesquisou o rio, pesquisou água, dá menos de 1% de nitrato, de miligramas por litro, né? Porque o limite do nitrato é 10 miligramas por litro, para ser bem claro. Ceramirim, a de Extremóis, não estou nem falando da de São Gonçalo, dá menos de 1 miligramas por litro de nitrato. Então, significa dizer que a gente tem uma água boa. A gente está falando de potencialidade nesse momento. A gente tem água. A gente tem muita. Por isso que o Chicandé tem tanta aquela coisa da hidrocidadania. E a gente é rico em água. Então, é uma das potencialidades imensas, o rio Ceramirim, né? Quando a gente fala do rio Ceramirim, outra coisa que a gente pode dizer também, para se orgulhar, é a quinta maior bacia hidrográfica do Rio Grande do Norte. A quinta, né? O rio Ceramirim. Então, a gente, e também 4,9%, né, do território do Rio Grande do Norte é essa bacia, toda a área do rio Ceramirim. E se a gente falar de extensão, cerca de 120 quilômetros de extensão, lá de Santa Rosa, Lages até aqui. Também o rio, eu vou elencando a água de Ceramirim, uma potencialidade, né? Depois, eu vou puxar um pouco por uma luta que a gente tem, como seria talvez dizer puxar pela minha sardinha, o Parque Boca da Mata, né? Não ia me estender muito, né? Porque é muita coisa para falar do parque, mas, assim, posso dizer o que é que o parque teria de bom. O Parque Boca da Mata seria um espaço para cultura, para lazer, para aliviar o estresse, qualidade de vida. Nessa perspectiva que nós estamos pensando em fazer praça de alimentação, né? Quer dizer, e o nosso parque tem uma coisa interessante que eu posso dizer como dados para vocês, né? Eu acho que o Hilton até sabe disso. É que eu desafio no Rio Grande do Norte um parque municipal maior do que o nosso. Porque o parque da gente ganha para o parque da cidade de Natal em área, ganha por Mossoró, né? Ganha para Bica e ganha para o Santuário Ecológico de Pipa. São 139,171 hectares. Vamos aproximar para 140 hectares. É um parque imenso. O Parque das Dunas é maior que o nosso, mas o Parque das Dunas é um parque estadual. Então, vendo essa perspectiva da importância de um parque para Ceramirim, né, parque, o Parque Municipal Natural Boca da Mata, é uma coisa que a gente tem que se orgulhar. Nós temos hoje o maior parque municipal do Rio Grande do Norte, né? Então, é uma potencialidade. Ceramirim tem esse parque, né? Que a gente pode entrar em outros detalhes depois. O museu, né, que tem uma luta agora, né, com relação ao museu, uma coisa que as pessoas às vezes não atentam é a perceber o museus como um patrimônio ambiental e cultural. Muita gente tem a ideia da educação ambiental só de fauna e flora, né? E esquece a questão da arquitetura, dos museus. Então, o museu é um patrimônio ambiental e cultural para que se possa estar inserido nessa preocupação da gente com relação à educação ambiental. Ceramirim, eu ainda digo, Ceramirim, se você subir ali pelo Trilhos, ali o restaurante Trilhos, pelo Colégio Santa Águeda, igreja, Biblioteca Pacheco Dantas, é mais preservacionista do que Natal. Porque Natal, você chega no Rio Branco, está se acabando Natal. E Ceramirim ainda tem como potencialidade esse preservacionismo. A gente tem que lutar para que isso melhore. Claro que a gente vai discutir isso nas fragilidades. Mas Ceramirim, pelo que eu já falei para você aí, tem água, tem água, tem água, tem parque,
parque ambiental, tem museu para ser recuperado, e que não seja só o museu, o museu histórico, não, né? O museu mais colonial, não. Até o próprio Tiago Costato tem uma proposta de museu de arte contemporânea em Seramirim. Ele vem tentando também fazer, né? Para que a gente não crie dualidades, né, Carlos? Está entendendo o que eu quero dizer? Para que a gente não pense só na questão colonial com relação a barão e baronesa e esqueça o museu indígena, o museu de arte contemporânea, né? Que pense aqui em vários museus. Tudo isso está dentro da dimensão ambiental, né? Da paisagem urbana, da cultura. Eu entendo a educação ambiental pelo pensamento sistêmico, né? Pelo pensamento complexo de Edgar Morin, todo mundo já, que a dimensão é ecológica, espiritual, filosófica, muito além ainda do econômico, muito além do econômico, né? O econômico ele está inserido, mas a vida ela ainda é, lógico, muito mais prioritária do que o econômico. Mas essa dimensão sistêmica da gente ver tudo isso numa relação de interdependência. E quando eu falo isso, eu vejo na questão da educação ambiental que a perspectiva para se ver a educação ambiental, ela tem que ter essa perspectiva, é importante ter essa perspectiva ecossistêmica, de religação de saberes, de relações de interdependência, para que a gente possa perceber o ambiente em sua amplitude, né? Estou vendo agora, entrou o nosso amigo Rui Lima, né? E eu posso dizer, com certeza, que pessoas como Rui, que trabalha em várias áreas, né, culturais, está inserido dentro dessa ideia do pensamento sistêmico, do pensamento complexo de religação de saberes. Então, o que eu posso falar brevemente, a gente pode depois prosseguir o debate, é que Seramirim tem potencialidade ambiental, tem água, né? Tem museu, tem parque, né? E tudo isso são potencialidades que a gente tem que estar sempre fomentando essas discussões, né? Então, acho que mais ou menos por aí para que a gente possa continuar. Certo. Verdade, Heriberto. Você falou uma coisa importante aí, né, que a gente vai discutir, vai dialogar, que é a interface que nós temos do aspecto ambiental com o aspecto cultural, histórico-cultural em Seramirim, né? Então, existe uma relação muito, muito forte aí, né? E aí eu acho que Carlos Henrique vai falar sobre isso também na fala dele, né? E eu complemento um pouco mais na frente, né? Então, Carlos Henrique, né? Diga aí qual é a sua impressão sobre as potencialidades ambientais que você percebe em Seramirim. É muito fácil, né, falar, porque nós somos agraciados com muitas potencialidades, né, em relação a tudo isso que Heriberto falou. E aí, destacando alguns pontos já falados aqui em relação às potencialidades, né, nós temos a questão do parque, nós temos, acrescentando a tudo isso, a questão do vale, o vale mais fértil do nosso estado é o Vale do Ceramirim, né? Isso já com estudos aí pela própria UFRN, comprovando a questão da fertilidade do solo. Claro que a gente tem que fazer sempre o recorte histórico em relação a toda a degradação que houve devido à atividade econômica, né, canavieira, mas você fica imaginando essa Mata Atlântica, né, essa vegetação, né, ainda resistente em alguns pontos, inclusive no próprio parque, imagine ela tomando conta de todo esse vale, né, o que já foi degradado. Mas, enfim, a gente vai falando das potencialidades, vou acrescentar aqui, acho que Heriberto, acrescentando o que o Heriberto falou, nós não podemos esquecer que Seramirim tem uma faixa litorânea, né, enorme. Então, além da questão
né, do Parque Municipal, na área limítrofe aqui da área urbana de Ceramirim, a questão das trilhas, das inúmeras nascentes, né, inclusive nascentes aflorando. Nós temos o prazer de ter nascentes aflorando em plena rua ali da estação, acho que é em frente à casa do amigo Tibério, um vazamento de água ali que ninguém sabia o que era, do solo, e o SAAI foi chamado várias vezes para ver que vazamento era aquele, e não sei se todo mundo tem conhecimento, mas foi descoberto que, na verdade, não era um vazamento, era um afloramento que acontece em frente ali à casa do nosso amigo Tibério, que está, inclusive, que mora ali por vizinha à estação ferroviária. Ou seja, com esse número de nascentes, esse inúmeros lugares onde você tem esse afloramento e o número de nascentes, rios formando uma grande bacia, e é uma bacia de ocupação densa, né? Não são bacias isoladas, ainda não estão canalizadas, ou seja, ainda possui ainda a grande maioria um curso natural de seus rios. Então, isso somado à nossa faixa litorânea, né, que tem ali essa conjugação, né, o Rio Ceramirim, que nasce lá em Lages, né, através todo esse percurso, vem desaguar aqui já em território de Extremóis. Então, assim, nós temos toda uma cadeia ecossistêmica, né, todo um sistema que envolve desde de vales férteis, vales, né, fluviais, até um litoral, e que inclusive tem a formação ainda preservada de corais, né, como é o próprio Buraco da Velha lá, onde a gente tem andado por lá, olhado, visto a questão da movimentação. Ou seja, as potencialidades, elas têm que ser vistas não somente do viés econômico, que é de explorar essas potencialidades, mas também de canalizar forças para que essas potencialidades possam somar junto às nossas potencialidades humanas, que são exatamente essa questão cultural, que não pode ter uma visão, né, fechada para isso. A questão da cultura, ela anda lado a lado, por isso que eu falei no início, né, da live, né, eu sou produtor cultural, e assim, eu vejo muito esse lado. Não tem como você apartar a questão ambiental, da questão cultural e da questão social como um todo, diante dessa carga de potencialidades que nós temos na cidade. Então, nós temos uma bacia hidrográfica, uma das maiores do estado, nós temos o vale mais fértil do estado, nós temos a maior zona rural da região leste, em termos de município, e nós temos um litoral, né, com uma faixa, né, uma faixa litorânea enorme, que inclusive abrange três praias, né? E que, assim, temos que ter o cuidado de Ceramirim, tem que ser exatamente com essas potencialidades, porque são múltiplas, são diversas, e que, somadas, formam um grande biossistema humano, cultural e socioambiental, que deve ser potencializado mais ainda com a questão de investimentos e pertencimento da população. Certo, muito bem. Acho que está começando muito bem o debate. E eu queria complementar um pouco a fala de vocês, né? Heriberto começou falando aí como primeira potencialidade os recursos hídricos de Ceramirim, né? E você citou o nosso colega Damasceno, né, professor lá de Capela, que faz um trabalho voluntário de identificação de nascentes lá na região, né, de Capela, que é um distrito da zona rural de Ceramirim. E aí, eu penso que isso é um tema ainda muito pouco estudado, né? Eu acho que o poder público municipal, eu acho que ele ainda não deu a devida atenção a um trabalho mais sério de identificação e preservação das nascentes na nossa área rural, né? Então, assim, nós temos, não é só o Damasceno, né? O Heriberto falou aí que ele já identificou mais de 60 nascentes, né? O Heriberto também chamou atenção, né, para a rede hidrográfica que existe em Ceramirim,
E essa rede hidrográfica ela é muito abastecida por essas nascentes, né? E a gente sabe que a atividade canavieira no município contribuiu muito para a destruição de muitas dessas nascentes, né? Da mesma forma que sabemos que existem tantas ainda. Então, eu penso, né, enquanto um profissional da área, né, pesquisador, que carece, né, de se fazer um estudo para a identificação dessas áreas, né, um estudo sério, né, com georreferenciamento, né, identificação dessas nascentes, né, e um trabalho de preservação. Eu lembro de ter visto uma postagem, né, no Facebook da gestão passada, né, o Breno, né, quando era secretário, né, eles chegaram a fazer um trabalho de florestamento na margem de algumas nascentes, né, então, assim, achei muito bacana a iniciativa na época, e não sei como está agora, né, na nova gestão, mas assim, eu, né, caso tenha, né, pessoal aí da gestão pública do município nos acompanhando, né, que fique o alerta, né, da importância que se tem de se fazer um trabalho de identificação dessas nascentes, né. Uma outra coisa, né, que Carlos Henrique falou, né, chamou a atenção para o litoral, né, falou dos parrachos de Muriú e Jacumã. Já tem trabalho mostrando do potencial daquela área para se criar uma unidade de conservação, né? Se eu não me engano, tem um estudo, né, daquela ONG que faz um trabalho de monitoramento das tartarugas, né? A ONG Cabo de São Roque, né? Que é uma ONG que faz um trabalho belíssimo, né? De monitoramento dos ninhos de tartarugas, né? Existem vários pontos de desova, né? Na faixa litorânea de Muriú e Jacumã, né? E a gente fala muito do Parque Boca da Mata, né? Vamos retomar daqui a pouco, né? É uma área de beleza e de uma importância ecológica ímpar para o município, mas nós temos outras áreas com potencial para se criar um dado de conservação, né? Então, assim, claro que primeiramente a gente tem que efetivar o Boca da Mata, né? Torná-lo de fato abrir para o uso público, né? A gente vai tocar nesse ponto daqui a pouco, mas dentro dessas potencialidades eu vejo outras áreas, né? Uma delas é aquela área de Parrachos, né? Ali compreendendo Muriú e Jacumã. Na verdade, é uma área que já se deveria ter uma regulação do uso maior, né? A gente sabe que na época de veraneio é bem complicado ali, né? Então, assim, são esses aspectos que eu queria chamar a atenção na fala de vocês. E aí eu acho que merece a gente discutir um pouquinho sobre o Boca da Mata, né? Eu acho que dentro dessas potencialidades aí é um tema bem emergente, né? E aí, antes de abrir espaço, né, para que Heriberto, que é uma pessoa que faz parte da criação do Boca da Mata, né, faz parte do Boca da Mata desde o início, né? A gente confunde um pouco a história do Boca da Mata com a história de Heriberto Moreira, né, que é um grande entusiasta do Boca da Mata, junto com o Cadu, né, nosso companheiro do Goto Seco. Eu queria só chamar a atenção para um dado. Ontem, o ICMBio, né, que é o órgão federal responsável pela gestão das unidades de conservação federal do Brasil, né, eles lançaram um documento fazendo um balanço sobre o uso das U6, das unidades de conservação federal, em 2019, né? Então, só para a gente perceber a importância dessas unidades de conservação, né? O ano passado, 15 milhões de pessoas visitaram, né? Eles fizeram um estudo em 137 unidades de conservação federais aqui no Brasil, né? Então, 15 milhões de pessoas visitaram essas áreas, né? Essas áreas, elas geram quase 100 mil empregos, né? E o que foi gerado de recurso, né, oriundo da movimentação que as pessoas fazem nessas áreas, foi da ordem de mais de 5 bilhões de reais, né? Então, essas áreas, elas têm uma importância muito grande, seja no aspecto de visitação, de preservação, né, de áreas de lazer, de espaço de cultura e de geração de emprego e renda também. Então, isso é uma coisa que, né, Heriberto bate muito nessa tecla, né, da importância do Boca da Mata, né? E aí, vejam bem, né, uma outra coisa que eu vou falar para abrir espaço para vocês falarem, né? Eu estava assistindo uma live outro dia, né, com pessoas renomados do Brasil inteiro sobre unidade de conservação, e o que é que eles falaram, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia, né, onde boa parte da população está em isolamento social, e quando isso acabar, né, as pessoas elas vão ter uma necessidade ainda maior de ter contato com a natureza, né, para tentar se recompor desse momento tão tenso, tão difícil, né, tão sofrido que o planeta Terra vem passando, né? Infelizmente, o Brasil está despontando aí como, né, um dos casos mais graves. E quando tudo isso passar, que uma hora há de passar, né,
das pessoas puderem circular novamente, tranquilamente, elas vão ter uma necessidade muito maior de frequentar espaços naturais, né? E aí, pegando para o contexto de Ceará-Mirim, o Boca da Mata, ele tem uma importância fundamental nesse processo, né? Porque, como o Heriberto bem falou, né, a maior unidade de conservação municipal do estado, né, nós temos 9 unidades de conservação municipais, né, no Rio Grande do Norte, né? É uma unidade de conservação que está colada com a área urbana do município, né? E é um espaço ideal para que as pessoas possam voltar a ter esse contato com a natureza, né? Mas, para isso, o poder público municipal, que é responsável pelaquela área, tem que se preparar para isso, né? Tem que, né, estruturar melhor as trilhas, né, criar um programa de uso, né, capacitar pessoas para orientar os estudantes, os visitantes, né? Mas eu queria chamar, né, não sei se as pessoas se atentaram para ainda isso, né? Mas o Boca da Mata, que já tem uma importância muito grande, né? E aí eu queria que a Heriberto destacasse mais alguns pontos, né, que mostram a importância do Boca da Mata, né? E tem essa ainda mais agora, né? Que é essa necessidade que a gente vai ter, né, de retomar o nosso contato com a natureza e na escala territorial de Ceará-Mirim, né, para as pessoas que moram em Ceará-Mirim, o Boca da Mata é o local mais perto, né, e de uma beleza ímpar, né. A gente que já teve a oportunidade de fazer trilha lá sabe disso melhor do que ninguém, né. E aí, Heriberto, eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, por que o Boca da Mata é tão importante para Ceará-Mirim, né? E o primeiro, para dizer como foi que começou essa motivação, tudo na vida tem uma motivação. Eu, como filho de Ceará-Mirim, eu lembro bem quando garoto, eu ia para Natal, eu me lembro que eu tinha uma tia que era comerciante, tia Salete, e ela me levava garotinho para Natal e eu ia lá para lá muito porque eu queria era tomar um sorvete que ela pagava para mim lá nas lojas brasileiras, antiga era 4,400, depois lojas brasileiras, e tinha um sorvete chamado Banana Split, e eu achava bom. Então, quando a gente vinha no ônibus, rapaz, aqui nessa entrada de Ceará-Mirim, essa vegetação, ela só faltava fazer um túnel, era justamente nas imediações do Boca da Mata, né? E eu achava aquilo ali uma coisa impressionante. E com o tempo, a gente foi perdendo essa mata, né? Ela foi degradando, mas ficava sempre aquele sentimento como patrimônio cultural, ambiental de Ceará-Mirim. E eu sei daqui, né? Então, cada vez que eu via essa vegetação degradar, eu sentia como se uma parte nossa, né, tivesse sendo degradado também. Então, partindo disso aí, já tinha esse sentimento de criança. E aí foi quando, em 2009, eu organizando aqui a Semana do Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Educação, eu sabia que em dezembro de 2008, uma terça-feira, do dia 23 de dezembro de 2008, tinha tido uma solenidade no parque, né, onde participaram o ex-prefeito Peixoto, o prefeito Júlio César, a prefeita Dona Edinóia, o promotor de justiça, doutor Siqueira, né, promotor do meio ambiente, e essa solenidade foi justamente onde foi criado o decreto 2132, né, onde uma área de 69, naquela época de 68,9 hectares, estaria doado ao município de Ceará-Mirim como compensação, através do ajustamento de conduta, da degradação ambiental que a usina, né, tinha provocado durante muito tempo. Sabendo disso, em 2009, nós fizemos a primeira visita ao Parque Boca da Mata, né? A gente fretamos um ônibus e aí foi vários representantes, sociedade civil, ambientalista, até a igreja, né? Foi também o representante da igreja, tudo. E aí nós fizemos a primeira visita ainda em 2009. De 2009 até 2014, nada era feito no Boca da Mata. Então, o que é que a gente fez? Doutor Cleutos,
Cleudson de Araújo Vale, presidente da Copegan, né? Me convidou para uma ação de educação ambiental na APA de Jeripabu e eu fiz uma proposta da gente retomar a luta pelo parque, né? Que já existia um decreto e tudo. Acontece que a gente se empolgou, fizemos uma reunião lá no Desembargador Vigílio, lá no auditório do Fórum Municipal, onde a gente convocou o empresário, secretários, né, inclusive uma empresa que tinha um ajustamento de conduta para cumprir lá, que seria para fazer a sede do Boca da Mata. E aí a gente fez uma proposta de fazer o lançamento da pedra fundamental. O lançamento da pedra fundamental no dia 5 de junho de 2014, Semana do Meio Ambiente. Então, o que é que acontece? Fizemos o lançamento dessa pedra fundamental, tranquilo, só que quando a gente foi ao cartório, tinha um impedimento, uma briga judicial entre os donos da usina, de que impedia que a escritura fosse realizada, fosse feita a escritura. E com esse impedimento, o parque era nosso, estava no Diário Oficial, mas faltava essa escritura. E aí a gente começou essa luta pelo parque, acho, tentando, e foi aí que conseguimos, em 2019, né, a desapropriação de mais 70 hectares, o que a área ficou sendo de aproximadamente 140 hectares. Para mim foi uma conquista, a gente ter comemorado um parque que estava sem documentação, e hoje ele já tem escritura, já foi desapropriado, e aí foi uma conquista, nesse passo a passo. O meu interesse no parque, com relação ao ambientalismo, à educação ambiental, é porque eu sempre trabalhei a educação ambiental, como já disse, numa perspectiva sistêmica, pensamento complexo, de religação de saberes. Eu nunca vi o parque só como fauna e flora. Eu já vi muita gente criticar. O parque não é prioridade. É porque tem muita gente que tem uma visão reducionista, né, dual, da questão ambiental, que vê só fauna e flora, enquanto tem gente que dissesse até assim, vamos para lá cuidar de bicho. Então, a perspectiva sistêmica faz a gente ver a questão ambiental, tanto pela fauna, a flora, né, mas com todas as outras áreas que podem serem, que devem ser interligadas, né? Então, aí a gente não vê só a fauna e flora, que já é extremamente importante a fauna e flora, mas aí a gente vê a questão cultural, porque cultura está inserido, é intrínseco à forma de agir. Então, uma cidade sem cultura, sem história, é uma cidade que não existe. Então, o que é que acontece? É preciso pensar naquele espaço como estimular e fomentar a preservação, né? Um espaço de educação ambiental, um espaço de pertencimento. E aí, dentro dessa categoria, que você mesmo sabe, Milton, que você é doutor em unidade de conservação, de acordo com o plano de manejo, a gente pode ter lá anfiteatro, pode ter um museu, né? Um museu dos povos da floresta, né? Assim, né? Um museu que vai buscar toda a ancestralidade dentro do parque. Então, a gente pode ter a prática de esporte, alongamento lá, dos velhinhos. Então, o parque, ele tem essa perspectiva. Então, eu comecei a ver o parque como a redenção de Ceará-Mirim. A redenção de Ceará-Mirim, porque o parque, ele é um pontapé para que todas essas outras áreas, todas essas questões ambientais, elas sejam discutidas. Porque é um local onde
o cidadão começa a perceber a importância que tem um parque. E aí vem uma questão interessante, Hilton, com relação ao pós-pandemia. Por quê? Porque há 10 anos Bill Gates já dizia que o problema do mundo não era o risco, não era arma, era risco sanitário. Ele já dizia isso, que o problema do mundo era o risco sanitário. E esse risco sanitário, ele se dá por essa falta de consciência. Com o passar do tempo, nós fomos ficando muito ligados ao capital, ao econômico, e esquecemos da vida. E aí, todas essas áreas importantes, né, a educação ambiental, a educação sanitária, foi deixando de lado. As pessoas dizem, não é prioridade. Aí eu lembro, só para ilustrar como é importante a gente fomentar isso aqui, eu me lembro que foi até uma orientação sua, quando eu implementei a vigilância da água em Ceramirim. E aí eu vou dizer isso porque é importante. Você disse assim, por que você não faz um trabalho científico sobre esse trabalho do Vigiágua? E eu me lembro que naquela época nós fizemos um trabalho que foi destaque em toda a América Latina, que foi com as desinfecções do reservatório de água, das caixas d'água das escolas de Ceramirim. Eu acho que de 45 escolas que a gente pesquisou, só duas não tinha Escherichia coli e coliformes fecais. Tinha caixa d'água que tinha até sapo dentro. E sabe onde é que esse pessoal ia parar? No hospital. Aí, amigo, faltava soro, faltava medicamento, né? Aí entra na questão econômica. Aí você veja o gasto. Aí muita gente hoje diz que a Organização Mundial de Saúde não tem. Ora, a Organização Mundial de Saúde preconiza aí todo o tempo que cada R$1 gasto com prevenção, gasto com saneamento básico, se economiza 9 com a medida curativa. A gente vê aqui que a pandemia está todo mundo atrás de remédio. Está todo mundo louco atrás de remédio. Remédio é a salvação. É aquela coisa que a gente pensa em educação ambiental, né? Eu dou o veneno, dou o remédio, dou o veneno, dou o remédio. Dou o veneno, dou o remédio, quer dizer, e quando o ideal seria prevenção. Agora eu acredito que isso vai mudar. Isso vai mudar. Eu acho que as residências não serão mais as mesmas, né? Espaço como um parque ecológico, eles vão ser valorizados. Vejam a quantidade de pessoas que tem caminhando nessa pista de Ceramirim. E veja esse parque fazendo esse pórtico e fazendo a pista dentro desse parque. Quantas pessoas não continuarão essa caminhada adentrando no espaço verde, no espaço aprazível, né? E que aí sim, quando falam assim, Heriberto tem esse ideal pelo parque, mas eu digo que o parque não é de Heriberto, o parque não é meu, não é de Carlos, não é de eu. O parque é de todos nós, cidadãos de Ceramirim, do estado, do mundo, pode protagonizar as suas ações dentro do parque. Até porque eu não penso que sou cidadão só de Ceramirim. Sou cidadão de Ceramirim, sou cidadão do estado do Rio Grande do Norte, sou cidadão do Brasil, sou cidadão do mundo, sou filho da Mãe Terra. Sou filho da Mãe Terra, de um mundo de conexões, né? De um mundo de conexões. Então, o que eu vejo é que a ideia de a gente efetivar um parque desse, onde o primeiro passo aí, a gente já conseguiu algumas coisas, né? Nós conseguimos. Esse parque não tinha documentação. Hoje já tem. Esse pórtico, que é uma obra de arte, esse pórtico
do arquiteto Adler, né? É uma obra, eu digo, de uma arquitetura neurocientífica, onde sua arquitetura ela interage com a natureza. Então, esse palco não é uma simples bilheteria, é uma obra de arte, é um marco, ele é um símbolo de que a gente pode continuar as outras ações. Heriberto, só pegando, né, o ensejo aí da sua fala, né? Você fez uma associação aí, né, do Parque Natural, né, das potencialidades que a gente está discutindo aqui com saúde pública e qualidade de vida. Né? Então, eu acho que isso é um elemento muito importante para a gente gastar aqui, dedicar aqui alguns minutinhos falando. Né? Você citou aí a abordagem sistêmica, né? A gente não quer entrar aí nesse viés, né, técnico-científico da fala, mas é muito importante a gente discutir um pouco sobre isso. Né? Então, veja bem, nós destacamos aqui nas nossas falas 3 potencialidades, né? O Parque Boca da Mata, né, o potencial hídrico e a zona costeira. Né? Então, pensemos aqui, né, o quanto é importante, né, o equilíbrio ambiental desses ambientes, seja para a qualidade de vida, como para a saúde pública. Né? Você citou aí vários parâmetros físico-químicos e biológicos dos recursos hídricos ceará-mirinense, né, mostrando que nós temos recursos hídricos de boa qualidade, né? E isso reflete diretamente na qualidade de vida, né? Na saúde das pessoas, né? Das pessoas que usam esses recursos hídricos. Né? Se a gente pensar aqui a importância do Parque Boca da Mata como um elemento de contato com a natureza, né, onde as pessoas possam fazer trilhas. Né? Hoje, inclusive, né, faz um ano que o Goto Verde fez uma trilha no Boca da Mata. Né? Isso, e para quem não conhece Boca da Mata, né, eu acho importante a gente falar aqui um pouquinho de trilha. Né? Nós fizemos uma trilha pelo Boca da Mata, começando ali, mais ou menos ali naquela escola que tem. Né? Me lembrem aí, por gentileza, Carlinhos, como é o nome daquela escola que tem ali na Coab, que a gente começou a trilha mais ou menos dali, né? Edgar Barbosa, da Escola Estadual Edgar Barbosa. A Escola Estadual Edgar Barbosa. Escola Estadual, né? Edgar Barbosa. Então, nós fizemos uma trilha. A nossa trilha, ela teve um percurso de aproximadamente 12 quilômetros, né? Todos esses 12 quilômetros foram dentro do Parque Boca da Mata. Né? A gente andou o Boca da Mata tem uma parte ali que era o antigo canavial e tem uma parte de vegetação lá na frente. Né? Então imagine, né? A gente fez essa trilha, durou mais ou menos 4 horas, né? Que a gente foi bem devagar, foi parando, contemplando. Então imagine você ter o privilégio, né, de passar essa trilha, ela durou mais ou menos umas 4 horas, como eu falei, 12 quilômetros, você passar 12 quilômetros dentro de uma área natural protegida, né, contemplando a natureza, né, sentindo a natureza. Então, isso é de uma importância para o bem-estar do ser humano ímpar, né? E nós temos isso aí em Ceará-Mirim, né? Então, né, até teve um comentário aqui, né, de um colega aqui que ele falou exatamente sobre isso, né? Sobre dessa importância, né? E aí eu queria que Carlos Henrique também, né, aproveitasse o mote aí da minha fala para comentar um pouco sobre isso também, né, Carlos? É muito interessante aqui, eu estou anotando algumas coisas em relação ao que o Heriberto falou, e eu queria acrescentar umas coisas interessantes, porque eu sei algumas coisas que eu vejo acontecer. A gente tem sempre que ter a vivência, né, aqui, e a gente tem que usar a questão dos bons exemplos, né? Às vezes o pessoal fica procurando muito exemplo bom na Europa. Existem bons exemplos aqui no próprio Brasil e nos países amigos, irmãos aqui latinos. No próprio Chile, tem países vizinhos aqui que tem a questão da gestão ambiental levada muito a sério. E aí eu vou colocar uma questão que Heriberto começou, da área, né, de saneamento, relacionada à questão da saúde, não tem como você desvencilhar isso tudo. Mas uma coisa bem interessante, eu acho que a administração pública, ela poderia se engajar e pelo menos sentar para ver isso aí. Eu já falei isso, inclusive, numa sessão da Câmara, na época que estava para implementar o aterro sanitário.
mas não vou falar do aterro sanitário ainda. Em relação a saneamento básico. Saneamento não é para estar na gestão, numa pasta de obras. Saneamento é para estar na Secretaria de Saúde. Saneamento é saúde, obras é execução. Então, assim, todo o planejamento em cima do saneamento, em cima do que Heriberto falou, do resultado que leva o saneamento, você não tem como desvencilhar a questão lógica e a questão da importância do saneamento para a saúde pública. Então, muitas cidades, muitos países tratam a questão do saneamento nas pastas, né, vamos chamar assim, nas pastas e nas secretarias de saúde. Saneamento é saúde, e não jogar o saneamento para uma secretaria de obras que, às vezes, não desmerecendo a secretaria de obras, claro, mas é apenas executória. Mas o saneamento ele tem que passar todo por um planejamento, ver as áreas mais carentes. Não adianta eu sanear os bairros que já têm uma certa estrutura e abandonar bairros que têm uma estrutura mínima, e às vezes essa população mais carente, essa população mais periférica, é quem sofre mais com a falta de saneamento. Nós temos essa visão multifocal, né, que tem que ter da saúde pública, da questão ambiental. O esgoto que corre na sua casa, em área urbana, é uma questão ambiental. Então, assim, é uma questão ambiental, é uma questão de saúde pública, não é uma questão da Secretaria de Obras, tá entendendo? Exclusivamente. Tem que ter essa visão em cima de que o saneamento, em muitos países, em muitas cidades, em muitas capitais, a pasta, né, o pessoal quando fala em pasta, entende melhor. A pasta do saneamento, ela tem que estar na Secretaria de Saúde. A execução da obra, sim, depois vai para a Secretaria de Obras. Então, assim, a saneamento é meio ambiente, é saúde, né? Tem que fazer sempre esse link, e ao ver essa questão do saneamento, tá sempre dialogando com esses outros elos, né? Essas outras partes. Outro ponto que eu friso aqui, em relação à vegetação, né? Heriberto falou, claro que a gente não pode ter a visão simplista de que o Boca da Mata é só fauna e flora, né? Nós temos todo um biossistema ali, um ecossistema que vai, inclusive, em conexão com o lençol freático, ou seja, tem todo um atmosférico, né? Nós sofremos aqui com um mau cheiro. O Rio do Mudo, né, passa por parte dentro do Boca da Mata, isso, né? É muito importante frisar isso, né? Então, assim, nós temos todo um ecossistema, um biossistema que depende do Boca da Mata. E eu queria falar também de outro ecossistema que está sendo degradado desde que Ceramirim é Ceramirim, né? E é típico, uma vegetação típica de nossa região aqui, que inclusive, está bem degradada, com o cultivo da cana-de-açúcar, né, que é um cultivo predador em relação a utilizar grandes áreas, é um sistema latifundiário, é um sistema, né, latifundiário e monocultor, pior ainda, né, ou seja, planta só uma coisa. Em relação aos carnaubais, nós temos uma presença muito forte de florestas, ou microflorestas de carnaubais ao redor das nascentes, e que estão sendo dizimadas desde o início da implantação da usina, né? Nós temos alguns resquícios ali na entrada de Capela, alguns resquícios ali próximo à Ilha Bela, mas também é uma vegetação que está sendo dizimada, e isso vai ter um impacto aí em relação a essa questão da diversidade. A carnaúba, né, muita gente já sabe, mas ela é uma árvore em que se aproveita tudo, né? Inclusive, grande parte dos casarões da rua principal, né, a rua Manuel Varela ali, descendo ali na biblioteca, 90% daqueles casarões ali
eles possuíam, até pouco tempo, possuem aí uma parte de linhas no teto feitas de carnaúbas retiradas dessa região que era uma vegetação que era presente ali no leito da bacia. Inclusive, na grande enchente, né, nos anos 30 e 50, toda aquela área de Carnaubal foi quem segurou ali a questão para que esse rio não se assoreasse tanto. Vale a pena a gente rever isso aí, alguém ver essa questão do estudo florístico, do estudo em relação a espécies que são do nosso vale, que estão, é muito comum, inclusive nas nossas trilhas, né, que o pessoal está dizendo que depois da pandemia vai fazer 3, 4 dias de trilha, né, para descontar, mas nas nossas trilhas feitas ali, próximo à Ilha Bela e próximo ao Bandas Escravas, né, que o pessoal chama, nós temos ali visivelmente o incêndio proposital para limpeza em cima do carnaubal. Então, os carnaubais eles estão diminuindo bastante e é uma flora importante porque como ela tem importância também para a questão migratória de aves, né? Porque o alimento dela é bem relacionada com esse tipo de espécie. Outra coisa a gente tem falado tanto de parque aqui, eu já tinha conversado com o Heriberto anteriormente sobre uma coisa bem simples, mas que parece simples ao nosso ver, mas que é importante. Muita gente, certo? Eu não estou falando aqui de 1, 2, 3 pessoas, não. Muita gente nessa cidade não sabe ainda aonde é o Parque Boca da Mata, certo? E aí, rapaz, esse parque que vocês falam tanto, é aonde? É lá embaixo, é na estação? Como é? Esse parque é lá em Muriú? Cara, quando eu digo assim, não, cara, quando você vai descendo ali nas famosas cacimbas, né? Na BR 406, ao caminho de Natal, quando você passa ali na cacimba, ali é o final do parque. E aí muita gente fica, é aquela vegetação ali próximo ao aeroporto? Então, isso nos alerta para uma situação importante que a gente vem falando, o Boca da Mata, o Boca da Mata. O Boca da Mata ainda não possui, isso eu comentei com o Heriberto, comentei com o Pedrinho, e outras pessoas também, a hora tinha muita gente, mas assim, eu lembro de última vez ter comentado com o Heriberto o seguinte, o Parque Municipal Boca da Mata não tem sinalização ainda. Você passa de lado, você não sabe que é um parque. Que a gente que mora em Seramirim, muita gente não sabe que ali é um parque. Imagine quem passa ali de carro, que vem do interior, de João Câmara, de Itaipu, que vem de Natal, não tem a noção de que ali é uma área de preservação. Então, eu até não critiquei, mas eu chamei a atenção para que se na gestão passada se passou muito tempo se preocupado com o cercamento do parque. Eu me preocupo muito com a sinalização, porque se você tem uma placa avisando, olha, aqui você tem um parque respaldado pela lei tal, não lembro decorado o número da lei agora, pela lei tal, é proibida a caça, proibida a retirada de madeira, proibida fazer fogueira, enfim, proibida a entrada, é muito mais importante do que cercar. A cerca, certo? Às vezes pode até ser confundida, isso eu comentei com o Heriberto outro dia, a cerca ela pode ser confundida por ser a cerca da usina. A usina está cercando, né? Ou eu vou entrar que aqui é terreno da usina, né? Então, eu acho que um fator importante é sinalizar onde é esse parque, onde começa, onde termina. Muita gente. Pessoal, no dia a dia eu converso, muita gente, inclusive nos grupos em que a gente faz trilha. Você lembrou ano passado a gente fez essa trilha, eu disse, pessoal, a trilha, a gente vai rondar o Boca da Mata. Disse, e aonde? Vocês vão se encontrar na estação ferroviária? Eu disse, não, o parque é aqui em cima. Então, assim, é bom dar esse estalo para esse conhecimento, né, gerar o pertencimento da população
em relação ao que é o parque, onde é que fica, o que pode e o que não pode. Porque eu estou cansado de ver, inclusive nas trilhas a gente tem fotos, eu estou cansado de ver carroceiros levando entulho e lixo para aquele cordão posterior ao parque. Por quê? É porque ele é maldoso? É porque é uma pessoa do mal? Não, é porque ele não sabe que ali é um parque. Ele não sabe que ali ele não pode jogar lixo. Então, você soma isso. A ausência de coleta seletiva na cidade, que é outro debate aí, né? Não tem aterro sanitário, mas não tem coleta seletiva. Então, você soma tudo isso, que é extremamente importante. Então, antes do cercamento, eu enfatizo isso aqui, chamo a atenção das autoridades, vamos sinalizar onde é que começa esse parque. Fechar as entradas onde os carroceiros jogam lixo. Eu acho que isso é fundamental, certo? Outro ponto é em relação a toda essa... o tempo, né? A questão do tempo. Mas... Você está falando aí onde fica o parque. Era só uma colocação que eu queria falar em cima disso aí, entendeu? Mas se houver um tempinho, Não, eu queria só chamar a atenção de uma coisa aí, Carlinhos está falando da localização do parque, né? Aquela área de vegetação ao lado da pista de Cooper, né, da Coab, ali já é o Boca da Mata, né? Então as pessoas que caminham ali, né, naquela área ali, você está caminhando ao lado do Boca da Mata, né? E uma coisa que eu do Boca da Mata. Uma coisa que eu espero para o futuro, né, que o poder público se atente para isso, é que aquela pista de Cooper ela possa envolver também a área dentro do parque, né, com um projeto de arborização para que as pessoas possam... área do entorno, né? Exatamente, né? Deixar de caminhar... Eu acho que o parque já deve começar ali. Agora, aí, eu queria só fazer uma colocação dentro eu acho que é uma preocupação que as pessoas têm com relação ao parque e a gastos que possa ter com o parque, né? Me permita dizer, assim, de que a gente já fazia educação ambiental lá do jeito que o parque está, lógico, mas o parque precisa de um plano de manejo para que a gente possa efetivar toda essa proposta da questão cultural. E dizer que o parque, ele se divide em áreas. Uma área de preservação, onde pesquisa científica, de trilhas interpretativas, e outra área mais ligada ao lazer, né? Que permite essa segunda área que vem até a pista de Cooper. E dizer uma coisa, a gente falou de potencialidade, mas tem algumas fragilidades que a gente não falou e que eu gostaria de falar agora, entendeu? É que nós cobramos muito pouco das empresas que não cumprem com suas medidas mitigadoras e compensatórias no município de Ceará-Mirim. Tem empresa aqui que suprime Mata Atlântica e que poderia começar a compensar dentro do parque. O que a usina fez com o Ceará-Mirim, ela não compensou nada com o Ceará-Mirim. Esse parque já era para estar pronto há muito tempo. Então, quando a gente fala em questão, às vezes, da sustentabilidade do parque, e eu falo na questão também financeira, é importante ter essa cobrança. Outra coisa que se confunde, educação ambiental, ela, como você sabe, ela é formal e ela pode ser não formal. E ela tem que ser feita pela Secretaria do Meio Ambiente, mas também pela Secretaria da Educação. A Lei 9.5, ela diz que tem que ser em todos os níveis de ensino. A educação faz uma educação ambiental mais formal, né? Sinceramente, tem uma tradição de ter vindo fazendo há muito tempo, desde a época do professor Gerinaldo, que já vem fazendo educação ambiental, eu não sei agora, né? Eu não posso falar pela gestão de agora como é que se vão fazer educação ambiental. Mas a educação ambiental tem que ser feita na Secretaria Municipal de Educação e tem que ser feita na Secretaria do Meio Ambiente. E a Secretaria do Meio Ambiente, ela precisa ampliar também seu quadro, ela precisa definir suas atribuições, e é preciso, sabe, cobrar isso, entendeu? Tem várias empresas aqui de energia eólica, né? Tem empresa aqui da questão do aterro sanitário, né? Que precisa... O aterro sanitário mesmo já se comprometeu uma vez de fazer um horto dentro do parque. E tem muitas medidas para mitigar. Ainda tem empresa aí, que a gente, não vou dizer aqui o nome pela uma questão de ética, mas tem empresa aí com ajustamento de conduta, né? Para construir a sede do parque. Mas não construiu até agora, não. Então, é preciso
Seramirim precisa cobrar, isso é uma das fragilidades. É uma das fragilidades. E a educação também, ela é importante nisso aí, para que passe, para que leve para as pessoas esse entendimento que a educação ambiental, ela tanto é fauna e flora, mas ela também é preservação do patrimônio histórico, tudo está dentro de um contexto, e a gente precisa deixar de ser incipiente, deixar de ser amador e começar a cobrar, entendeu? O que é de direito de Xeramirim. Então, faz pena a gente ter uma área de cerca de 140 hectares, maior parque municipal do estado do Rio Grande do Norte, entendeu? Maior parque. Aí, como o Carlinho, aí onde eu vou chegar, onde o Carlinho quer dizer, nem sinalização tem. Então, é preciso a gente pensar nisso, placa de sinalização. O ceramirinense precisa ter sentimento de pertencimento a isso aí. E entender que a gente não pode ter complexo de vira-lata, não. Complexo de vira-lata, não. Tem que cobrar dessas empresas também que vêm para cá, Supreme Mata Atlântica, constrói em área das dunas. Tem empresa que construiu em áreas das dunas e não cumpre com as medidas mitigadoras aqui. Então, a gente já teve algumas conquistas com o parque? Teve, mas ainda é muito pouco. Tem que ter mais. É isso aí, pessoal. E eu aproveito o gancho, Heriberto, né? Pegar sua fala de Carlinhos, né? Carlinhos estava falando que as pessoas não conhecem o Boca da Mata, né? Isso torna o parque frágil, né? Isso torna o parque frágil. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas não sabem que ali é uma área protegida, de grande importância biológica, elas não tomam o devido cuidado sobre elas, né? Então, os estudos sobre essas áreas protegidas, elas mostram que quanto mais uso tem essa área, e aí, claro, um uso ordenado, orientado, né, de forma sustentável, mais protegida essa área está, né? Qual é um problema que o Parque Boca da Mata tem, né? Eu lembro muito de Cadu falar isso. A caça, né? Muitas pessoas entram lá para caçar. Então, a partir do momento que você tiver mais uso de trilha ali, não agora, evidentemente, né? Mas quando essa pandemia acabar, então se você tiver mais pessoas fazendo trilha dentro daquele parque, se você tiver mais sinalização, como o Carlos Henrique falou agora, você inibe a predação dentro do parque, né? Então, uma coisa urgente que deve ser feita é de você dar mais uso para aquela área, né? Os usos permitidos, evidentemente, né? E o uso de trilhas é desse tipo, é uma dessas formas, né? E uma coisa que eu quero falar, antes de passar para Carlos Henrique, a gente soube há poucos dias atrás que o deputado Sandro Pimentel, ele destinou uma emenda parlamentar de 50 mil reais para ser utilizada no Boca da Mata, né? Então, assim, não é muito dinheiro para uma unidade de conservação, mas que você consegue, pelo menos, fazer a sinalização daquela área, né? Você consegue, por exemplo, com esse dinheiro, fazer uma parceria com a universidade, que é uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, né? Eu acho que a universidade deveria estar mais presente para fazer estudo naquela área, mas para isso ela tem que ser convidada, né? O poder público municipal tem que convidar a universidade para fazer parcerias. E com 50 mil reais, por exemplo, você pode fazer alguns bons estudos de levantamento de fauna e flora para subsidiar um plano de manejo daquela área, né? Para se pensar em fazer um plano de uso e ocupação ordenado para que se possa fazer trilhas de forma sustentável e equilibrada, sem predar o meio ambiente que tem ali, né? Então, essas fragilidades que a gente já está entrando aqui no debate, né? Elas acabam tornando esses recursos naturais que a gente está falando aqui muito suscetíveis, né? Muito vulneráveis, né? E de fácil degradação. Então, assim, antes de passar para Carlinhos, só queria chamar a atenção assim, que a gente já está com mais de uma hora de live, né? Mas a participação está sendo bem, né, bem bacana, né? Muita gente assistindo, muita gente questionando. E aí tiveram aqui duas perguntas sobre Boca da Mata, né? Uma de Crésio, ele perguntou sobre o pórtico, né? Como é que anda o pórtico? Então, assim, a última informação que, pelo menos que eu vi na rede social da Prefeitura Municipal, é que tinha sido feita uma terraplanagem e que a obra do pórtico iria iniciar, né? Teve alguns entraves burocráticos, né? Segundo o Poder Público Municipal, e esses entraves foram resolvidos e o pórtico, enfim, iria começar, né? Só lembrando, assim, para as pessoas que não sabem, esse pórtico é um recurso do Ministério do Turismo. Qual o valor, Heriberto? Você me lembra, por gentileza? 300 mil reais, é isso? Isso, tem o do turismo é 192
mas tem uma contrapartida da Exatamente. prefeitura de cerca de 350 mil reais, por aí para o porto, Exato. né? E aí o Jorge Lima perguntou quando é que o parque, né, vai ser parque, né? Quando é que ele vai voltar a funcionar? Na verdade, o parque existe, né? O parque ele existe, ele foi criado em 2008, né? O que acontece é que até então não foram feitas as obras de infraestrutura necessárias, né? Como sinalização, ou um cercamento, ou a construção de um espaço de vivência lá dentro, né? Uma melhor infraestrutura nas trilhas que não tem, né? Mas assim, o parque, ele, de fato, ele existe, né? O que falta é o poder público se apropriar dele, né? E se faça as obras de infraestrutura do plano de manejo, né? Que é um instrumento, uma norma, discussão técnica, mas só para falar bem rapidinho, o plano de manejo ele é um instrumento que ele vai dizer os tipos de uso que você pode ter dentro daquela área, né? A área que você pode fazer trilha, a área que é mais vulnerável, que tem que ser deixado para preservação, a área de recuperação, né? Que na verdade o parque ele precisa de um grande florestamento, né? Porque aquela área do parque ali, né? Que bordeja a pista de camping é uma área de antigo canavial, né? Então ali precisa. Você tem ali 60 hectares, né, que no futuro espera-se que seja a área de vivência, de infraestrutura, mas uma área que deve ser reflorestada, né? Mas, enfim, a ideia da nossa live era discutir também as fragilidades ambientais de Ceará-Mirim, né? Só que o papo rendeu de forma tão boa sobre as potencialidades que acabou, assim, não restando tanto tempo para falar sobre as fragilidades, né? Mas, como a participação está sendo muito boa, né? A ideia era que a live durasse 1 hora, né? Já estamos com 1h11 de live, né? Então, como o pessoal está participando, está assistindo, está perguntando, eu acho que vale a pena a gente estender um pouquinho a live, né? E aí, vamos agora falar. A gente já adentrou no tema de fragilidades, mas aí eu queria que a gente falasse mais um pouco sobre isso, né? A gente vai ter que ser mais conciso agora na nossa fala, né? Temos que usar aí mais o poder de síntese, né, Heriberto e Carlos Henrique, mas eu queria que vocês falassem um pouco, né, assim, né, já falamos das fragilidades Boca da Mata, né, mas que outras fragilidades ambientais a gente tem no nosso município, né? Só poder de síntese, tá, pessoal, a partir de agora. Eu queria só fazer uma colocação que não pode deixar de ser feita, é que nós vivemos tempos sombrios para o meio ambiente a nível mundial e principalmente a nível nacional. Eu falo isso porque nós temos um sistema, né, que é o Ministério do Meio Ambiente, que ultimamente, né, desde o início de 2019, para ser bem preciso, né, na gestão do ministro Salles, tem sido um total desastre diante do que o Brasil tem como meio ambiente, como diversidade. Nós temos hoje um ministério em que prioriza os criadores de gado e os produtores de sojas a invadirem áreas de preservação, áreas florestais, desmatamento tem subido exacerbadamente. Nós temos que ter consciência disso, porque nunca, e aí eu vou fazer só um detalhe aqui, né, quando o Hilton falou do ICMBio. Quando esse ministro, o atual ministro, entrou, uma das primeiras coisas que ele quis fazer foi mudar o nome do ICMBio. E eu, a partir daquele dia, eu deixo de chamar de ICMBio para desconstruir essa sigla para chamar pelo nome mesmo, Instituto Chico Mendes de Biopreservação. Então, assim, o Instituto Chico Mendes, ele foi desmantelado com a retirada de vários profissionais capacitados nesse governo. O próprio INPE, né, foi totalmente desmantelado em relação à gestão ambiental e o monitoramento
o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi totalmente desmantelado diante das pesquisas e dos documentos que foram registrando o desmatamento na Amazônia e em outros pontos do nosso país, no Mato Grosso. Enfim, nós temos, como nunca, um maior índice de desmatamento na história da Amazônia, relacionada à invasão por grileiros e mineração ilegal. E nós estamos vendo diariamente o desmonte de órgãos de combate a isso, que são o IBAMA, né? Nós tivemos recentemente uma operação enorme do IBAMA ao combate à mineração ilegal em reservas indígenas, inclusive, e em reservas florestais, que foi um sucesso, foi apreendido várias pessoas, vários maquinários, vários tratores desmatando, e simplesmente tem havido uma retaliação em relação a esses funcionários desses órgãos competentes pela preservação ambiental. Nós temos a nível estadual o IDEMA, que durante muito tempo foi sendo sucateado, foi sendo desequipado, né, para que tudo isso acontecesse. Nós tivemos agora recentemente aqui, vizinho do nosso estado, vizinho aqui ainda na nossa Amazônia Azul, né, Fernando de Noronha, o governo querendo abrir para um turismo intensivo, né? Não, acho que esquecendo que ali é uma reserva também. Então, assim, nós vivemos tempos sombrios para o meio ambiente. Um dado importante foi publicado há alguns meses, né? Há alguns anos a gente já sabia, mas há alguns meses isso continua e foi publicado. O Brasil é o país que mais se mata ambientalista no mundo, certo? Então, nós temos casos emblemáticos aí do próprio Chico Mendes, né, que dá nome ao Instituto, da Dorothy, tivemos várias mortes de comunidades indígenas, expulsões de sua terra. Então, a gente tem que alertar para isso e estar de olho, como o Heriberto falou, cobrar das autoridades locais, mas abrir o olho a nível nacional para o que está acontecendo com nossas reservas, e isso vem do governo federal. Então, isso tem que ser denunciado, isso tem que ser lembrado em cada live, em cada ação ambiental das pessoas que se propõem a debater meio ambiente, certo? A questão nós sabemos que temos a questão do gado, a questão dos produtores de gado na Amazônia tem financiado essas invasões, né? Não todos, claro, mas tem uma bancada que é a favor disso. A questão outra notícia que chegou a semana passada, né? Mais de 100 agrotóxicos foram liberados também para uso no Brasil, agrotóxicos que foram banidos aí da Europa, foram banidos da América do Norte. Então, assim, a gente tem que abrir o olho para isso e abrir também o olho para quem está sendo eleito nesses municípios, né, se apoiam ou se não apoiam essas metas, né, esse desgoverno ambiental do então Ministério. Heriberto Moreira, então, pessoal, a gente já está caminhando já para os minutos finais da nossa live, tá? Então, a gente já está aí com 1h18, então vamos fechar a live em 1h30, certo? Então, Heriberto, 5 minutinhos aí para você falar um pouco aí, né, de que outros aspectos das fragilidades ambientais que você vê no município de Ceará-Mirim, tá? E aí 5 minutos para sua fala, para a gente ir para os encaminhamentos finais, fazer alguns comentários aqui de algumas perguntas que foram feitas, certo? Cronometrado aqui no nosso relógio. Bem, olha, uma coisa que eu gostaria também de falar hoje aqui é o seguinte, é que a política pública, né, é um dever do poder público, política pública. É uma percepção aqui que eu tenho em Ceará-Mirim, mas não é só em Ceará-Mirim, são mais de 5 mil municípios, né, no Brasil, que se preocupam muito mais com política partidária do que com política pública. Entendeu? Então, muitas vezes, numa cidade como a nossa, ficam discutindo quem vota em quem, e aí
uma situação dessa, do parque, situação que eu digo que é a redenção de Ceará-Mirim, efetivar um parque desse, todo mundo, é como o Carlinho diz, ninguém sabe onde é que fica, porque estão preocupados muitas vezes em discutir só política partidária, que tem o seu momento certo de discutir. Tem o seu momento certo de discutir a política partidária, lógico. Mas é dever do poder público investir em políticas públicas. A política de educação ambiental, a política do meio ambiente. E a sociedade, ela precisa se inserir e cobrar isso aí. Por quê? Quando você cobra uma política pública, vai ser muito mais benéfico para o município do que entrar na discussão da política partidária do voto pelo voto, entendeu? E aí, aquela pesquisa que eu disse que apresentei no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e fui incentivado pelo doutor Hildo da Água, eu me lembro que a gente diminuiu em 68% o índice de diarreia causado pela água contaminada em Ceará-Mirim, quando todas as escolas fizeram a desinfecção das caixas d'água. E não era só a escola, não. Era a escola, era a Central do Trabalhador, era o restaurante, o povo chamava Barriga Cheia, né? O restaurante popular. Tudo tomando água com Escherichia coli e coliforme fecais, rapaz. Olha o gasto. Ou não prestaria atenção às políticas públicas. Então, isso que a gente está fazendo aqui, isso aqui é um marco histórico. Para a gente poder fomentar, fazer com que as pessoas saibam a importância que tem a prevenção, que os gastos com prevenção, quando se gasta com prevenção, se gasta muito menos com hospital, com remédio. E acredito nisso, de que com o fim da pandemia, o pós-pandemia, a gente vai ter que refletir esse risco. E aí, eu deixo aqui uma frase muito conhecida do ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. Ele dizia assim: se você colocar um fiscal ambiental em cada esquina de Ceará-Mirim e a pessoa não tiver a consciência ecológica, quando ele der as costas, o cara vai e joga o lixo no chão. A falta de consciência é tão grande que eu vou até dizer o Frei, o Santo Agostinho, ele dizia uma coisa: quando a verdade vem para nos beneficiar, nós adoramos. Agora, quando vem para nos regular, nós detestamos. Ninguém quer ser confrontado de que está fazendo a coisa errada. Então, é preciso pensar, as salas de aula precisam trabalhar a questão ecológica. Tem um ambientalista chamado David W. Locke, ele diz assim: toda educação é educação ambiental. Por quê? Quando nós, na sala de aula, resolvemos separar ou integrar, né, nós estamos propiciando ao aluno, né, a capacidade de entender a natureza, a sociedade, com ou dualidade ou integração. Então, é preciso integrar a cultura humanista, cultura científica, intelectuais da tradição, o intelectuais da academia, colocar doutor Hilton da academia com um pensador de Muriú, para que possam conversar junto, né? Ambos têm métodos diferentes, mas às vezes com o mesmo objetivo e com a mesma sabedoria. Então, a escola precisa ter um pensamento ecológico, um pensamento ecossistêmico, que pense a sociedade como todo, que não pense de forma criando dualidades. E o Brasil, hoje, nosso maior problema é essa dualidade. Tem gente preconizando aí que um tem que acabar com o outro.
tem que matar o outro, eu tenho que tomar o poder e eu tenho que manter no poder e eu tenho que matar, né? E não tem uma perspectiva dialógica. Então, a escola precisa fazer isso, a educação ambiental na escola precisa ser encarada, não pode acabar com a educação ambiental na Secretaria da Educação, não pode. A Secretaria Municipal da Educação, sinceramente, tem que trabalhar a educação ambiental, tem que ter uma pessoa para mediar com coordenadores, com professores, tem que ter. A Secretaria do Meio Ambiente também. Se não tiver, se nenhuma das duas tiver alguém para fazer a política nacional de educação ambiental, tá errado. Tá errado. Tem que ter. Tem que ter. E, como o amigo até falou aí na questão aí do conhecimento popular, saberes da tradição, com os saberes da academia, isso tem que ser conversado. E as pessoas têm que ficar sabendo dessa abordagem, sem medo de dizer a verdade, sem medo de dizer que tem grandes empresas aqui em Ceará-Mirim que causaram problemas ambientais e que precisam mitigar, né? A palavra mitigar, doutor Ito Sabis, que tem que pagar pelo que fez, corrigir. Reduzir o problema que eles causaram. A responsabilidade social, toda empresa tem responsabilidade social. Não pode você suprimir a Mata Atlântica, por exemplo, para fazer um campo de futebol e você não compensar. Você tem que compensar. Energia de transmissão, né? Então, tem que ser compensado em parque, em preservação de áreas verdes. Então, é importante ter esse entendimento. E essa ideia do parque, ela tem que ser disseminada. Esse parque é de todos. É de todos. Todos nós todos nós temos a obrigação de protagonizar o bem de um patrimônio que é nosso, patrimônio cultural, um patrimônio ambiental, para não deixar o que aconteceu, Carlos, que a gente não falou aqui, com outra fragilidade, por conta das nossas fragilidades. O olheiro de Pedro II, fizeram aquilo, foi um crime. Quebraram o olheiro, rapaz. Não existe mais nascente. O olho da nascente endoidou, como diz o Matuto. Ninguém sabe mais onde é que está, né? Porque até a primeira vez que derrubaram aquele olheiro já foi errado. Aquilo era para ter uma ouvidoria pública, uma audiência, para saber o que é que as pessoas queriam, se queriam preservar. O afloramento. Olinda, se faz em Olinda, preservar conforme a história, mas quebrar 2 vezes, rapaz. E a pior foi a última, doutor Hilton, que fizeram uma verdadeira esculhambação, que hoje lá, em vez de água, é lama. Uma coisa horrível. Então, Ceará-Mirim tem que estar atenta a isso, a sua preservação do patrimônio histórico, cultural, seja museu, seja, né? E outra coisa, contar a história de Ceará-Mirim, dentro de uma perspectiva cultural, ambiental, a história como um todo. Não é só contar a história do barão e da baronesa, não. E os indígenas que vieram antes? Por que ninguém conta a história? Os nossos ancestrais, né? Por que não conta a história do preto, né? Porque falar negro agora já tem aquela questão que vem do negro, não é bem legal, né? Mas a questão do preto, do indígena, né? Do barão, que conte, sem criar dualidade de só contar uma história só, de um lado só, criar uma dualidade só, né? E aí até eu vejo até quando eu escuto agora o Papa Francisco, a gente entende que é um Papa complexo. A gente vê que o Papa Francisco é um Papa complexo, porque ele permeia por essas ideias ambientais e ecológicas, né? Dentro de uma perspectiva sistêmica. Então, é isso que a gente tem que fazer, é uma perspectiva de ver as partes, mas também ver o todo. Quando vê o todo, vê as partes, porque você não perde a conexão de interligação, porque se não for assim, aí cria esse apartheid. E aí, um querendo matar o outro, Carlinhos, termina como dizia meu amigo Carlos de Souza no livro dele, Urbe. Cidade escura. Carlos de Souza foi premiado por esse livro, um conto muito interessante,
e ele fala a história de uma cidade que era na bala. Aí o que acontece na bala? Morre todo mundo. Né? Então, é preciso ter essa visão humanística, essa visão nessa perspectiva de dialogar, né? Que às vezes tem gente que quando vai dialogar já quer logo alengar, né? Já quer logo ir para o bufete. Quer dizer, tem que ter essa ideia de saber dialogar, de escutar o contraditório, né? De ouvir, e ter uma discussão. Agora, e essa falta de discussão é porque precisa ser feito isso nas escolas, nas praças, né? Fazer como vocês estão fazendo, nós estamos fazendo aqui, o Goto Seco, o Goto Verde, levar essa discussão para as ruas, para não ficar só na academia, porque ela vira cemitério de tese, que ninguém vem fazer nada pela sociedade. Às vezes, a academia dá as costas para a sociedade. Então, é questão de ouvir o conhecimento das tradições, ouvir as pessoas, né? Então, amigo, eu sei que a gente passaria o dia todo discutindo isso aqui. Se deixar, a gente fala, né? Mas é por aí que eu penso, sabe? Certo. Eu vou encaminhar as palavras finais aqui da nossa live, pessoal, tá? Então, eu queria agradecer a todo mundo, tá? Então, assim, essa live, ela superou as nossas expectativas, tá? A ideia era a gente fazer um bate-papo aqui de 1 hora, a gente já está com 1h30 de live e as pessoas continuam participando, continuam ouvindo. Então, assim, eu, em nome do Goto Seco, do Goto Verde, né, enquanto mediador aqui, queria agradecer demais, tá? Não vou citar o nome de ninguém, porque eu vou esquecer aqui o nome de quase todo mundo, muita gente participou. Então, muito obrigado, tá? Então, assim, eu acho que nós cumprimos o nosso papel aqui hoje, né? A nossa proposta era debater a questão ambiental de Ceará Mirim enquanto sociedade civil, enquanto membros da sociedade civil, né? da comunidade ceará-mirinense. Então, eu acho que nós trouxemos aqui temas bem relevantes, né? para o debate público. Ficou muito claro aqui o quão robusto é o potencial natural de Ceará Mirim, né? E é um potencial natural que está muito entrelaçado com os aspectos culturais e históricos. Então, Ceará Mirim tem essa peculiaridade, né? E existe esse emaranhado de cultura, história e natureza, e é preciso que o poder público se atente para ontem para essa temática, tá, né? Então, falamos aqui bastante do Boca da Mata, né? Do potencial de recursos hídricos, e aí eu chamo a atenção mais uma vez, né, para a necessidade de se estudar as nascentes, né? De se preservar mais as áreas de preservação dos rios, né, as florestas que margeiam os rios, né, o nosso litoral foi bastante falado aqui também, né, o potencial que se tem de criar uma área protegida ali nos parrachos de Muriú e Jacumã, né, uma área de desova de tartarugas, uma área de beleza cênica deslumbrante, né, nós já tivemos o privilégio, né, de remar, né, de caiaque naquela área, então assim, né, e aí, em nome do Goto Seco, eu quero dizer que nós, do Movimento Alternativo Goto Seco, estamos abertos para dialogar, né? Seja com o poder público, seja com outros representantes da sociedade, né? Eu passo já a palavra para você, Carlos, né? Então, assim, o Goto Seco, né, através da vertente ambiental, o Goto Verde, a gente está sempre desenvolvendo atividades, né? Sejam trilhas, sejam debates, então, assim, né? Nós somos ali encabeçando o movimento, né? Assim, mais na linha de frente. Somos 3 pessoas, né? Eu, Carlos Henrique e Eduardo, né? Então, assim, por uma coincidência do destino, os 3 geógrafos, né? Os 3 com atuação na área ambiental, né? Então, estamos abertos para o debate. E aí eu queria falar só 2 coisas, tá? Hoje é o Dia Mundial da Desertificação, tá? Então, é um dia de extrema importância, né? A desertificação dos principais problemas ambientais da humanidade, né? Nos últimos 50 anos, né? O Rio Grande do Norte tem vários polos de desertificação, né? Ceará Mirim, territorialmente, está numa área ambiental muito privilegiada, né? Nós estamos aí numa área litorânea, nós não temos problema de desertificação, né? Heriberto, lá no início da live, falou muito bem disso, né? De quantos a nossa rede hidrográfica é muito rica, né? Nós temos rios perenes ao ano inteiro, né? Rios importantes, além do rio Ceará Mirim, né? E uma outra coisa que eu queria falar é que hoje é o dia do gestor ambiental, né? Então, assim, nós fizemos essa live, assim, coincidentemente, em 2 dias temáticos importantes, né? Seja o Dia Mundial da Desertificação e o Dia do Gestor Ambiental, né? Que é um profissional tão importante, né?
que permeia o nosso debate aqui, né? E aí eu queria dar meus parabéns para todos os gestores ambientais, né? Para os meus ex-alunos, né, do curso de gestão ambiental da UERN em Mossoró, onde eu fui professor durante 4 anos, tá? E aí eu queria, né, falar aí, Carlos Henrique, suas palavras finais, né, para a gente encerrar a nossa live. A gente falar do meio ambiente, né? O tempo nunca dá, porque tem que ter várias temáticas aí. Inclusive, eu lembrando a todo mundo que agradecer aí a presença aí de todo mundo que tem passado, né? Nós estamos com a galera boa comentando aí, inclusive. E que essa live faz parte da Ação Verde 2020, certo? Nós fizemos a primeira Ação Verde o ano passado. Tem várias ações que a gente vem fazendo durante o ano, mas a Semana do Meio Ambiente a gente chama de Ação Verde, porque geralmente a gente envolve toda uma semana de ações. O ano passado a gente teve trilha, a gente teve plantio, né? Esse ano a gente, como não pode estar indo para a rua, né, para não colocar em risco aí nossos trilheiros amados, né, nossos amigos aí de trilha, muita gente, inclusive muita gente perguntando, olha, eu estou produzindo muda nessa quarentena. Aí eu disse, eu também, vamos lá, vamos aproveitar esse tempo para produzir muda, porque quando passar isso a gente vai ter um acervo maior e as trilhas vão voltar. Então, lembrando que essa é a primeira transmissão ao vivo, né, da nossa Ação Verde 2020. Nós vamos ter amanhã uma live, só que lá no Instagram, com o Cadu Araújo, né? Geógrafo, sociólogo também, com a participação de Tiago Costax, né? A ativista ambiental, artista plástico, artista visual, né? Multimídia, escritor também. Vai ser muito legal lá no perfil do Goto Verde no Instagram, ok? E está só fechando aí a programação para uma live, né, para uma transmissão ao vivo na sexta-feira, certo? Estamos só fechando aqui. Houve alguns problemas técnicos aí em relação a esse agendamento, mas sexta-feira vamos ter também uma transmissão ao vivo envolvendo aí temas como hidrocidadania, artesanato, enfim, tem muita coisa que vai vir na programação. Eu peço para a galera ficar antenada aí no nosso perfil no Facebook, Instagram e no nosso blog, né, do Goto Seco, ok? E aí, pessoal, para finalizar, eu queria falar um pouco sobre o problema que a gente está vivendo agora, essa pandemia, né? Da importância de todo mundo ficar em casa, quem puder, né? A gente está vivendo um momento muito crítico e isso uma hora vai passar, mas depende muito do trabalho de formiguinha de cada um, né? Que é ficar em casa, né? Evitar, manter o isolamento social para quem puder, né? Então isso é muito importante. E manter a força, né? Buscar força, fé, né? Seja em alguma entidade, seja fé em si mesmo, né? Tentar manter o equilíbrio emocional, né? Não é fácil, né? Amanhã, por exemplo, faz 3 meses que eu estou em isolamento social, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar em home office, né? Então isso facilita muito, né? Da minha exposição social, né? Mas é muito importante que a gente fique em casa, faça esse trabalho, né? E manter o equilíbrio emocional nesse momento é muito importante, né? Porque não é fácil, né? E é isso, né? Fiquem em casa, né? Muito obrigado, Heriberto, né? Mais uma vez foi, né, um aprendizado, né? Ter o privilégio de escutar, né? Seu conhecimento, de escutar né? Você falar, trocar ideias, né? A gente não tem tanta oportunidade de conversar, então é sempre um prazer. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo, né? Amanhã, 20 horas, né? Lá no Facebook do Goto Verde, né? O Tiago Costac, um papo sobre cultura, arte, ativismo ambiental. Instagram. Então, né, no Instagram do Goto Verde. Então, muito obrigado, pessoal, e sigam lá a gente, né, nas redes sociais, Goto Verde, Goto Seco, Facebook, Instagram. E é isso, né? Tchau, tchau. Até a próxima. Abraço para todos. Valeu.